Glória a Deus, a paz do Senhor mais uma vez a todos que aqui estão e aos que estarão nos assistindo pelo Facebook. Hoje lição de número 5, onde falará sobre uma igreja cheia de amor. Glória a Deus. E quando nós falamos de igreja, nós não podemos esquecer que nós não estamos falando do templo de 4 paredes, tá, irmãos? Nós só falamos de quem? Nós como igreja. Nós somos igreja de Cristo. Amém? Então, irmãos, nesta aula, que você possa estar bastante atento, né? Será que nós estamos tendo amor pelas vidas? Será que nós temos amor, né, por aqueles que realmente precisam, né, de uma palavra de conforto, de ajuda? Então nós vamos estar nesta noite, irmãos, em nome de Jesus, estudando e aprendendo em nome de Jesus. E para esta aula, presbítero Lucimar Antônio Figueira, da congregação de Tizem, vai estar ministrando essa aula para nós. Oh, glória! Oh, glória! Pode ser Jesus, queridos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, Pai Senhor, Pai Senhor. Mais um tempo de vitória para nós. Aleluia. Graças a Deus. Antes de mais nada, quero agradecer a essa querida igreja pelo apoio que nos deram ali no nosso batismo, ali em Fukui. Enquanto duas alminhas desceram as águas, estão alegres com Jesus, nós também. Né? Graças a Deus. Amém, queridos irmãos. A lição de número 5 vai falar sobre uma igreja cheia de amor. Normalmente nós falamos das aulas e citamos alguns exemplos de algumas igrejas. Não que essa de repente não vá citar alguma coisa assim, mas essa aula é principalmente para nós. Amém. Que estamos aqui. Que é uma aula que vai falar sobre o amor, né, que ainda é tão escasso nesses últimos tempos. Não era para estar, mas infelizmente nós temos visto que até na igreja do Senhor, né, as coisas estão sendo afetadas quando se fala de amor. Em meio à complexidade do mundo moderno em que nós vivemos, onde o individualismo e a indiferença se manifesta de uma maneira tão grande, mas aqui está a igreja do Senhor, né, para que ela seja um farol para essas vidas, um farol de esperança, um farol de amor, um farol que possa alumiar os passos dessas pessoas que estão se defiando a cada dia. Não é essa igreja, somos nós, igreja. Olha que coisa interessante. Então nós vemos que, ao explorarmos a dinâmica da igreja de Jerusalém, somos desafiados a refletir sobre a essência da nossa comunhão. E que esta lição nos inspire a cultivar, não é, o que começou na igreja em Jerusalém, igreja mãe, como outro dia nós falamos da dificuldade de se manter um padrão, tanto dentro do nosso lar, numa empresa, e na igreja o desafio também é grande. Não é que nós mantemos esse padrão mesmo da igreja mãe de Jerusalém, onde tudo se iniciou, é um pouco complexo, principalmente nos tempos de hoje em que nós estamos vivendo. Pode ser difícil, não é? Mas eu acredito que com Jesus no comando não é impossível. Não é? Mas só depende de cada um de nós. E essa aula vale a pena nós lembrarmos que ela é uma aula de duas mãos. Não é? Ela é de vai e vem. Ela é recíproca. Não é? Por exemplo, de mim com o Fernandinho, do Fernandinho comigo. Não adianta eu amar, me esforçar pelo Fernandinho se ele não me ama e não se esforça também para nós caminharmos juntos. Não, então, essa aula vai ser bastante recíproca para a igreja quando se trata de amor. Não é isso, nós estamos vendo que está ficando meio que escasso nos últimos tempos. Então, nós vemos com um amor genuíno a manifestar a graça divina em nossas ações, a praticar a solidariedade. Assim como a igreja primitiva, que nós possamos também impactar a nossa sociedade com a mensagem transformadora do Evangelho. Amém? Vamos lá, nosso textual. A irmã Kelly nos ajuda no textual, lê para nós o negócio mais. E era um coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma
do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Amém. Amém. Então nós vemos que o amor é o elo que mantém a igreja do Senhor unida e disposta a cumprir a sua missão neste mundo. Então nós vemos que, de modo geral, a igreja tem como missão cumprir o ID ordenado pelo Senhor. Então nós vemos que esse ID se traduz no trabalho da evangelização. Nós vemos que está meio escasso também nos últimos tempos. E no discipulado, mas também na consolidação dos crentes na fé em Cristo. Trata-se de um processo de amadurecimento da vida cristã, em que o amor é a pedra fundamental. Então nós vemos que e era a alma da multidão. Nós vemos que aqui Lucas, tá? Quando eu falo Lucas, irmãos, é a mesma no caso que a história de Atos, que o Lucas escreveu, então às vezes eu vou falar Lucas, não vou estar falando do Evangelho, mas sim do livro de Atos mesmo. Então nós vemos aqui que o Lucas ele começa narrando, e era o coração da multidão. Aí já vou começar com uma pergunta e uma interrogação, ninguém precisa responder. Não é? Nós aqui não somos uma multidão, somos um pouquinho. Nosso coração é um. Vai pensando. Então nós vemos que foi o que nós falamos, a aula para nós mesmos. Então ela vai e vem, tem que ser recíproco isso aqui para nós. Então, era o coração e a alma da multidão que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Então nós vemos que já para começar só com esse versículo, já dá para a gente já parar por aqui e nos reunirmos aqui sentados, os irmãos que estão assistindo ou que vão assistir depois, e ver como estão os nossos corações com a igreja, se nós estamos numa só unidade. Então nós não estamos falando de uniformidade, porque cada um pensa de um jeito, mas estamos falando de unidade. Se eu falar, por exemplo, que vamos pintar a igreja, eu penso numa cor, ou vai ter uns par de mão aqui que vai pensar numa cor diferente. Mas nós vamos chegar num denominador comum, nós vamos nos unir e vamos pintar uma cor que eu acabei escolhendo. Isso é unidade. Não é uniformidade, é um pouco diferente. Não tem como nós pensarmos todos iguais e fazer toda a mesma coisa junto. Então não tem como. Nós vemos que numa congregação, de tempo em tempo, há uma reunião para isso. Não é para criar essa unidade, o presbítero vai passar o pensamento dele, a direção, e aí a igreja vai se unir nessa unidade, de preferência um só coração, a alma também, principalmente, e vamos apoiar o trabalho. Mas isso não quer dizer que eu vou concordar com tudo que ele fala. Aí seria uniformidade. Mas eu estou vendo que a direção, ele está com esse desejo, é de Deus, não está pecando, fazendo nada errado, e de repente uma visão, não estou entendendo o que está acontecendo, mas vamos apoiar, vamos nos unir e vamos caminhar. Isso é unidade. Era isso que acontecia aqui. Então todos eram unidos dessa maneira. Era um coração. E a multidão, nós vemos que Lucas ele não fala tanto que era essa multidão. Que a igreja começou a crescer, virou uma multidão, mas o que ele está preocupado é de dizer que eles eram um só, dentro dessa multidão todas. Jesus um dia não disse que eu e o Pai somos uns? Que nós deveríamos amar e fazer a obra que ele fez, para que os outros vejam que nós somos um Pai também ligado a ele. Então nós vemos que, vai apertando o cinto porque o negócio vai ficar sério, mas vamos lá. A Bíblia menciona o amor como vínculo da própria memória. Olha só, a Bíblia menciona para nós, sobre tudo isso, revestido do amor que é o vínculo da perfeição. Então nós vemos que se nós queremos, se nós quisermos nos unir nesse vínculo desse amor, de ser um só, como a Bíblia está mostrando aqui, basta nós pregarmos a palavra do Senhor que tem em Colossenses 3,14. E sobre tudo isto, revestidos do amor, que é o vínculo da perfeição. A consolidação
é como uma ação contínua, né, de nós orando, amando, cuidando, e estar sempre indo ao encontro de alguém ou de algo. Ou seja, então nós nos considerarmos com as pessoas, né, na situação delas, nós estamos indo visitar, ajudar, caminhar. Né, então isso é a consolidação de nós estarmos caminhando junto. E o amor é a marca registrada da Igreja de Cristo em um mundo contaminado pelo pecado, repleto de maldades, mentira, egoísmo e violência. A humanidade procura um ambiente onde possa encontrar a esperança. Será que se alguém chegar aqui, desse modo aqui, totalmente perdido, contaminado pelo pecado, né, já desacreditado de tudo, se ele entrar aqui, será que ele vai conseguir encontrar essa esperança, esse acolhimento, não é? Uma palavra de verdade, de paz para o coração dele? Irmãos, é interessante porque no mundo, quando nós saímos da igreja, você vê a força que as pessoas fazem para nós sairmos da igreja? Não é? Quer pagar tudo para a gente. Não esquenta a cabeça, eu te levo, te trago, não sei o que, um monte de coisa. Nos esforçando para nós sairmos. E as pessoas vêm do mundo para cá, e às vezes as pessoas não tratam bem. Né? As pessoas não abraçam, não acolhem. Não é? Então nós vemos, irmão, que nós precisamos ser mais acolhedores com os visitantes principalmente. Independente se é cristão ou não é cristão, a gente não sabe, não é porque está bem vestido, ou se não está bem vestido, que a gente vai definir se já é um cristão ou não. Mas cabe a nós acolhermos essa pessoa, né? Dar uma paz do Senhor, né? de mão apertada, dar um abraço. Ou seja, nós acolhermos essa pessoa de coração, para ela sentir algo diferente quando ela chegar nesse lugar. Né? E o restante o Senhor vai fazendo. Então isso é importante para nós. E sobretudo o amor. Então nesse sentido, a Igreja de Cristo representa a única porta capaz de oferecer essas virtudes. Quando chegou algum visitante aqui, esse é o Amarildo, que eu sei que ele faz isso, não é vocês se preocuparem em perguntar por mão, está tudo bem, você está precisando de alguma coisa, está tudo em ordem da sua casa, não é? Como você está precisando de alguma coisa, está tudo bem com você? A gente vai olhar e fala, senhor, tudo bem? Está tudo bem. Mas chega a me perguntar, não é, no particular, pelo irmão, você está precisando de alguma coisa? Irmão, você está precisando de alguma coisa? Isso para os visitantes. Entre nós, a gente se conhece um pouco mais, fica mais fácil chegar e falar, ô Fernando, eu estou apertado, me ajuda aí, filho. Não é? Nós temos uma intimidade, uma amizade, fica mais fácil eu pedir ajuda. Né? Mas o visitante, muitas vezes, né, quando ele chega. Né? Então, é importante isso para nós, a verdade prática. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem amor, não existe relacionamento saudável. E a igreja de Jerusalém floresce como um testemunho vibrante do poder transformador do Evangelho. E nessa lição, exploraremos o amor e a unidade que moldaram essa comunidade pioneira, desde o Pentecoste até os desafios que atestam a sua fé. O amor fraternal, a oração incessante, a ousadia, também na ousadia na obra missionária, e se tornaram as marcas distintivas dessa igreja, inspirando a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo e a viver em comunhão um com os outros. Então nós vemos que o amor fraternal, não é quem que não ama seu filho, seu irmão, seu próximo, o de sangue. Não é? E nós aqui não somos diferentes, né? Desse amor fraternal também, de nós nos ajudarmos e nos preocuparmos um com o outro. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 4, verso 32 ao 37. Meu querido presbítero Marido, lê para nós, amado, em nome de Jesus. Amém. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram incomuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos.
Será que os irmãos, quando iam se convertendo, eles eram obrigados a vender suas propriedades e depositar nos pés dos apóstolos? Será que, assim, aquele que tinha sua casinha, né, de repente, em algum momento, ele era oprimido pelos apóstolos, em algum momento, para ele vender a sua propriedade, a sua casa, o seu terreno e trazer aos pés dos apóstolos? Olha que interessante isso aí. Não é? Porque nós vimos que, na medida que eles iam se convertendo, né, os que tinham bens, né, os que tinham as condições, os que tinham terreno, os que tinham casa, eles vendiam e traziam aos pés dos apóstolos, né, para que assim, né, os apóstolos trabalhassem com aqueles que havia necessidade, aqueles que precisavam. Então isso é interessante, nós vamos começar a entender isso aqui um pouquinho. A palavra-chave é amor. E o amor, nós falamos do amor ágape, ele carrega o sentido de um amor sacrificial, deliberado e santo, que espelha o caráter do próprio Deus em sua entrega por nós. A nossa introdução, Fernandinho, né, Márcio? Nessa lição, veremos como o amor de Deus se manifesta numa igreja genuinamente cristã. Ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados e buscar caminhos para que suas carências sejam atendidas. Esse amor, contudo, não é um mero sentimento humano. Em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. Somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter suas necessidades supridas. Amém. Nós vemos que o amor de Deus ele se manifesta numa igreja genuína cristã e ele capacita a igreja a enxergar os mais necessitados. Não é? E cabe a nós de querermos enxergar os mais necessitados. Não é? Porque os mais necessitados precisam de ajuda. E aí esses mais necessitados vai contar com a nossa ajuda. Não é? Então, se o Senhor ele nos mostra, ele nos capacita para isso, não é? Então nós temos que aprender a ser mais liberal do que nós temos. Não é? No que nós, quando eu falo no que nós temos, é exatamente na área financeira. Não é que nós somos um povo um pouco difícil nós temos muito amor para dar, mas desde que não mexa no nosso bolso, né? Desde que não peça. Eu creio que não é difícil quando começa a fazer festa aqui, não é uma coisa e outra, alguém fala assim, mas tem irmão que já está reclamando que está pedindo. Mano, que interessante, isso foi nós aqui, hein? Não é? Agora imagine se for pedir para ajudar quem está precisando. Mas de novo, mas e os dízimos? Mas o ministério? Não é? Então nós vemos que é um tanto interessante isso para nós. Então nós vemos que, em vez disso, ele é a expressão máxima da graça de Deus, que foi derramada abundantemente nos corações daqueles que creem em Jesus. E somente através do amor de Deus, o cristão aprende a ser solidário e generoso com aqueles que precisam ter as suas necessidades supridas. Então nós vemos que na essência de uma igreja verdadeiramente cristã, há um testemunho que não se proclama apenas com palavras, mas com atitudes moldadas pelo amor divino. E esse amor que não nasce de impulso humano ou de sentimentalismo, mas ele é um fruto direto do Espírito Santo derramado em nossos corações. Romanos 5,5 diz assim para nós: o amor de Deus está derramado. Não é que ele vai derramar, ou que pode, ele está, ou seja, já derramou para nós. Mas está derramado em corações pelo Espírito Santo que lhe foi dado. Aí eu pergunto, quem tem o Espírito Santo aqui? Agora responde para mim. Agora vai responder de verdade, quem tem o Espírito Santo? Está fraquinho, né? Mas sei que todos têm, né? Todos aceitaram Jesus, então não é para nós. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A palavra grega, usada por Paulo, ágape, carrega no sentido de um amor sacrificial, deliberado e santo, e que espelha no caráter do próprio Deus em sua entrega por nós.
E esse tipo de amor não apenas enxerga a necessidade do outro, ele se move em direção a ela. Ou seja, não adianta eu ver a necessidade e não fazer nada. Não adianta eu ver que a pessoa está precisando de algo e aí eu vou orar para Deus providenciar alguma coisa para o irmão. Eu vou orar para que Deus envie alguém lá. Se Deus está mostrando para mim, ou seja, então eu tenho que ter essa atitude de ir também. Então isso é importante para nós. Então nós vemos que esse amor, para nós enxergarmos a necessidade do outro e ele nos move em direção a ela. Porque compreende que a comunhão verdadeira, a koinonia, não se limita ao partir do pão, mas se estende ao partir da vida. Olha que profundo isso. Então essa realidade ela é visível na igreja de Jerusalém, como mostra Atos 4, 32 a 37, que havia entre eles um só coração e uma só alma. Olha que interessante isso para nós. Então nós vemos que era um reflexo de uma obra interior, uma obra interior do Espírito Santo que quebrantava o egoísmo e fazia florescer a generosidade. Então nós vemos que ali o Espírito Santo ele quebrava o egoísmo de cada um. Então nós vemos que ali o Espírito Santo ele moía cada um que tinha o seu ego exaltado. Então nós vemos que a graça, depois nós falamos um pouco disso lá na frente, se der tempo, nós vemos o texto que a graça ela foi derramada não só nos apóstolos, mas todos, foi o que nós lemos. Se não me engano, acho que é o verso 37. Cadê? Não, 37 não. Bom, depois eu vou ler lá para nós, mas a Bíblia vai mostrar para nós que a graça foi derramada em todos. Então não foi só nos apóstolos. Então, irmão, tudo é para a igreja. Então não é somente para o pastor da igreja, somente para os obreiros. Nós vemos que todos foram cheios da graça naquele lugar, e as pessoas viviam isso através do que eles faziam, do que eles se manifestavam através da graça do Senhor. Nós vamos falar do amor manifesta na comunhão cristã, manifestando a comunhão cristã. O crescimento da igreja cristã, irmã Márcia, lê para nós, não é legal, irmã Márcia? O amor manifestado da comunhão cristã. Nesse ponto de sua narrativa, Lucas se refere à igreja como a multidão dos que criam. Essa expressão pode ser entendida como o sentido de um grande número ou assembleia. A igreja que havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão. Uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. Assim como uma igreja grande, uma pequena igreja também enfrenta seus problemas e desafios. Contudo, os desafios e problemas de um grande povo são maiores em proporção em relação a uma pequena. Eles se tornam mais complexos e, portanto, mais desafiadores. Então nós vemos que a igreja pequena é bom, tem suas vantagens e as desvantagens, como também as grandes têm as suas vantagens e as suas desvantagens também. Então nós vemos aqui que nesse ponto, a sua narrativa, Lucas ele refere-se a uma igreja como a multidão dos que criam. Então essa expressão ela pode ser entendida como um sentido de um grande número, de uma multidão de gente. É interessante para nós, porque o crescimento da igreja cristã em Atos é um dos sinais mais visíveis da ação do Espírito Santo na história. E nesse ponto da narrativa, Lucas ele descreve a comunidade como uma multidão dos que criam, uma expressão que carrega não apenas a ideia de quantidade, mas de identidade coletiva. Irmãos, então é importante, eles eram uma multidão não somente na quantidade, mas na qualidade do que eles criam também. Então nós vemos que isso é importante, a identidade que eles tinham. Então era visível a identidade deles como cristão. Então nós vemos que nos tempos de hoje, a igreja pequena, às vezes ela é mais, como que diz assim, mais calorosa.
não é? Dá para nós cumprimentarmos a todos. Alguns vão embora sem cumprimentar, ainda que é pequeno. Imagina as grandes. Irmãos, eu já estive em igreja grande no Brasil, nem os vizinhos do lado que eu era visitante me cumprimentavam. Né? Então olha que interessante. E às vezes, como a gente é acostumado a cumprimentar todo mundo na igreja, eu rodava para um lado, rodava para o outro, cumprimentava para esse lado, já estava indo tudo embora. Né? E aqui, dá para nós cumprimentarmos praticamente todos, abraçarmos. É bem verdade que uma vez ou outra, né, estamos acelerados, estamos, né, está acontecendo enquanto temos que sair correndo. Mas para isso, meu irmão, dá para nós cumprimentarmos a todos. Né? Então dá para ter essa unidade, né, entre nós, esse calor. O pessoal aí fora, o pessoal não fala que brasileiro tem um calor humano. Ou seja, não é, às vezes tem, às vezes não. Né? Principalmente nós crentes, nós temos, como a mãe fala, nós temos que ser diferenciados. Né? Então nós temos que ser diferentes. Então nós vemos que tantas igrejas pequenas quanto as grandes compartilham da mesma essência espiritual. Ou seja, a grande e a pequena, ela tem que ter a mesma espiritualidade. Então nós vemos que muitas vezes a igreja grande ela corre mais o risco da sua espiritualidade, né, ser um pouco menos. Né? Porque aqui está mais fácil de nós conversarmos, mas enxergar alguém, ver o que está acontecendo, para você está mais devagar, eu não quero ver se está faltando dos cultos, está acontecendo. Irmãos, igreja grande, o pastor não vê todo mundo. Quer dizer, ele vê, mas nem sabe quem é quem. Então nós vemos que tem que tomar alguns cuidados, principalmente quando é uma igreja grande, embora ter muito mais obreiros também, muitas mais pessoas para ajudarem. Irmãos, aqui é fácil, você quer conversar com o marido, ou quando vem o pastor Haroldo aqui, irmão, todo mundo tem acesso livre. Numa igreja grande, você quer conversar com o pastor, você quer pedir impossível. Mas então nós vemos que corre muito-se o risco, né, da igreja grande de cair, né, nessa fraqueza espiritual. E nós, da igreja pequena, se nós não tomarmos cuidado também, eu conheço fulano, conheço tão bem que a gente acaba dizendo tão bem que conhece algumas pessoas. Então temos que tomar cuidado, né, tanto na grande quanto na pequena. Então nós vemos que são comunidades formadas por pessoas regeneradas, chamadas para viver em santidade, em comunhão, na imagem de Cristo, que nós somos da imagem do Senhor. Então, ou seja, né, nós somos um povo que nós já somos regenerados por Cristo. Então, meu irmão, a igreja tem tudo para dar certo. Nós temos tudo para caminhar bem numa unidade. E nós temos que tomar esse cuidado. E o cuidado maior que nós temos que tomar, principalmente por ser uma igreja pequena, de repente uma igreja grande, como você não conhece, você não sabe se a pessoa errou, se ela falhou, o que aconteceu na vida dela. A igreja pequena, meu irmão, se eu cometer um erro, provavelmente toda a igreja vai ficar sabendo. Né? Se eu cair em algum pecado, se o pastor me disciplinar, se alguma coisa, todo mundo vai ficar sabendo. Não é por sermos pequenos. E aí eu pergunto, qual será a tua atitude comigo? Porque eu já congreguei em igreja, na nossa igreja, e alguns irmãos, por ter falhado, por ter caído em alguns erros e ficar em disciplina, alguns irmãos já não cumprimentavam mais. Mas eu te pergunto, mudou o céu para ele? Se ele se arrependeu, se ele aceitou o perdão? Responde para mim. Aí como que vocês iriam me tratar se isso acontecesse comigo, em algum momento? Nós estamos falando de amor. O amor não é um amor recíproco, um amor ágape de Cristo. Nós estamos falando de uma unidade, de alma, não é de coração, tem que ser um só. Não é uma multidão, um só coração, uma só alma. Como que vocês reagiriam? O presbítero, não é ele que pregava, ele fazia aquilo, ou que seja um outro nossos irmãos? Como que nós olhamos para eles? Será que nós vamos sair fofocando? Será que nós vamos abraçar o irmão e dar um braço de apoio para ele, estender a mão para ele e ajudar a levantar? Ou será que nós vamos dar as costas? Né? Então isso é interessante para nós, porque falando de um crescimento de igreja, né, nós temos visto muitas igrejas pequenas, né, que quando acontece isso, meu irmão, parece que caiu um mundo ali dentro da igreja. A pessoa pecou, meu irmão, vai fazer o quê? Fala para mim, nós vamos excluir o irmão da igreja? Ou nós vamos abraçar o irmão, ou a irmã, né, o obreiro, a obreira, não sei. Não é melhor nós abraçarmos aquela pessoa levantada? Nós temos testemunho na nossa igreja, eu não vou citar nome porque eu não comentei também, o marido conhece muito bem quem é. Irmãos, nós já tivemos obreiro na nossa igreja, né, que houve falhas, caiu, passou, eu acho que quase uns 3 anos,
né, para ele voltar a exercer o seu ministério. Meu marido sabe que bênção que foi. E todos vocês gostavam dele. Ou seja, mas por quê? Porque o ministério estendeu a mão, acolheu. Os que estavam próximos, ajudou a caminhar. Né? Não jogou pedra, não falou mal, né? Não tentou passar por cima, não falou bem feito. Está vendo? Está fulano. Então nós temos que ter esse amor, não é para um crescimento dessa igreja cristã. Um é mais fraco, outro é mais forte, não é um caminha mais rápido, outro vai mais devagar, mas a verdade é que nós, o que está caminhando rápido, meu irmão, puxa na mão e vai embora, né? Ajuda a caminhar, vão levantar, vão caminhar, vão embora. Não é, por exemplo, nós vemos ali, no dia 14, o batismo ali, né? Nós tínhamos 3 igrejas reunidas ali junto conosco, naquele batismo. Meu irmão, tudo para a glória de Deus, foi gostoso. Né? Todo mundo se divertiu, louvamos a Deus, falamos da palavra, oramos, corremos atrás do Fernandinho, né? Enfim, meu irmão, né? Foi uma bênção de Deus ali. E tinha até uma pessoa que é de uma outra religião que estava ali nos apoiando, nos ajudando. Então, mas ele não sabe quem que é, eu falei para ele quem que é a pessoa. Ou seja, meu irmão, não é bênção de Deus? Né? Então, ou nós vamos, não cada um para si, como dizia no mundo, né? Deus, cada um por si e Deus por todos. Então nós vemos a necessidade, porque os discípulos começaram com 120 discípulos a obra, mas depois Lucas já não fala mais 120, ele fala de uma multidão. Até 120 eram os que estavam ali. Mas depois ele fala que a multidão, né, era um só coração, uma só alma. Né? Então nós vemos a importância de nós abraçarmos as pessoas, independentemente, não é se ela falhou ou não, ela vai passar pelo processo, vai pagar pelo processo, mas nós temos que estender a mão e ajudar essas pessoas a caminharem, né? Independentemente se foi o irmão, se foi a irmã, enfim, ou se foi o obreiro, se não é obreiro, mas a verdade é que nós temos que caminhar. Né? Um grande exemplo disso, né, embora sempre nós falamos o nome caímos na vida do pastor Haroldo muitas vezes, ele tem sido uma dessas pessoas. Né, que nós temos visto quando acontece algo com o obreiro, com alguma situação, ele é o primeiro a estender a mão. Né? Então, se nós olharmos para ele sendo o nosso pastor presidente, então se nós olharmos para ele, então nós temos um exemplo a seguir, para ele está estendendo a mão para ajudar. Né? Agora cabe eu também pegar na mão dele e falar, me ajuda aí, pastor, puxa aí que estou atolado aqui na lama. Né? E depois, meu irmão, nós vamos caminhar juntos para a glória de Deus. Amém? Então nós vamos numa igreja pequena, que pode enfrentar muitas crises internas, tensão relacionais, necessidades ministeriais, mas à medida que a igreja cresce, essas tensões ampliam, aumenta mais ainda, tornando-se mais difícil de administrar ainda. Meu Deus, né, irmão? Não é fácil, não, irmão? Meus irmãos, então nós vemos crises internas. Eu sabendo que nas suas igrejas pequenas passa crise interna. Né? Ou até mesmo algumas tensões dos relacionamentos dos irmãos. Isso porque é pequeno. E aí eles vão falar, Senhor, traz mais irmão para o ciclo de oração, vai dar mais problema, irmão. Mais cresce. Né? Então nós vemos que são tensões que se ampliam, tornando-se mais difíceis de administrar ainda. Né? Imagina o marido, a igreja aqui tem 50, 60 membros. Imagina se é 200 e ele... E aí vem uns obreiros abençoados em vez de ajudar. Vamos caminhar. 2. Os desafios do crescimento. Presbítero Maurício, está para nós, meu querido? O 2, o desafio do crescimento. O desafio do crescimento. Assim vemos a igreja de Jerusalém crescer em escala geométrica. Ela se multiplicava e, com isso, os desafios também eram maiores. Como essa igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno números, se comportaria com um novo formato adquirido. Ela manteria a unidade em meio à complexidade. Somente o amor poderia manter elo fraterno entre os crentes. De fato, Paulo
dirá que o amor de Deus foi derramado nos corações dos crentes pelo Espírito Santo. Aos Colossenses, o apóstolo dos gentios disse que o amor é o vínculo da perfeição. Somente através do amor cristão a igreja pode manter-se unida. Quando uma igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Atos 6, o verso 1 diz assim para nós: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos. O verso 1. Contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. A igreja cresce, mas problemas surgem. Então nós vemos a necessidade. Vai crescendo, a necessidade vai surgindo. Então nós vemos que a pergunta que naturalmente se impõe é: como uma igreja que era até pouco tempo um grupo pequeno, que se comportaria diante da sua nova realidade estrutural e espiritual, seria possível manter a comunhão original agora que a multidão se juntava? Era 120, virou uma multidão. Como que isso foi possível? Não é? Então, isso é interessante para nós. A comunhão da igreja não estava alicerçada em afinidades humanas ou estruturas organizacionais, mas, o segredo, no amor derramado pelo Espírito Santo. Então isso é importante. Hoje nós vemos que muitas pessoas elas estão nessa comunhão, mas a afinidade dela ela é humana. A comunhão dela não é voltada para Cristo, para a igreja do Senhor. Ela é humana. Muitas vezes ela não chega, o irmão sai da igreja, ela vai embora junto. O irmão vai para outra igreja, ela vai embora junto com outra igreja. Então nós vemos que hoje, muitas vezes, o que está acontecendo é isso. Ou ela está tendo essa comunhão da igreja alicerçada, mas porque é uma grande organização. Uma organização muito grande, uma igreja muito grande. Então ela está ali porque é grande, tudo é belo, tudo é maravilhoso. Não sofreu para ajudar a levantar, não sofreu para caminhar ali. Alguém pagou o preço por aquilo, além de Cristo. Então nós vemos que é bom nós chegarmos num lugar que já está tudo pronto, tudo arrumadinho, já tudo marchando, tudo caminhando. Então isso é interessante. Mas a Bíblia diz para nós, Romanos 5,5, que o amor de Deus ele foi derramado nos corações pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ele transforma os corações, removendo o egoísmo, como já citamos antes, e promovendo a generosidade e a solidariedade. Então, quando Paulo ele afirma que o amor é o vínculo da perfeição, em Colossenses 3,14, ele está dizendo que o amor é o elemento que une os crentes. Ou seja, esse tem que ser o elemento da união dos crentes. Não simplesmente porque o irmão é legal, o irmão é bacana, ou por algum interesse próprio, muitas vezes, que muitos têm um pelo outro, você chega no outro, por algum interesse daquela pessoa. Mas isso deveria ser por amor, essa união. Então, sem amor à igreja, ela se fragmenta. Ou seja, irmão, as divisões, as divergências, e essa divergência faz separação. E isso gera do nosso egoísmo. Então, nós vemos que isso é muito perigoso. Agora, com o amor, ela se fortalece e reflete a glória de Deus. Então, nós vemos que, além disso, o Espírito Santo ele dá sabedoria. E Atos 6 foi o que aconteceu. Atos 6,3. Teve a murmuração 1 e 2. Teve a murmuração no verso 1 e o 2, mostrei. Aí o 3, a sabedoria do Espírito Santo. Imagine, e agora? Como nós vamos atender aqui? Vamos fazer? E aí vem a sabedoria. Escolhei, pois, irmão dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre esse importante negócio. Ou seja, houve a separação dos diáconos. Ou seja, meu irmão, é lógico que diáconos alguns são separados, mas a diaconia, todos nós podemos servir. Todos os irmãos podem servir a diaconia na igreja.
Não é? Eu não estou falando para você ser separado da refeição do diácono. Para você limpar uma igreja, limpar um banheiro, fazer uma visitinha para o irmão, ou se você souber de algum irmão que está passando uma dificuldade, procura o pastor da igreja, pastor, né, a família do irmão está assim, o irmão está dessa maneira. Ou seja, irmão, nós exercemos a diaconia, nós ajudarmos a cuidar um do outro. Então eu não preciso ser um diácono ou um pastor da igreja para fazermos alguma coisa. Então nós vemos que isso cabe a nós também. Se nós somos cheios do Espírito Santo, então não dá para nós ajudarmos. Então isso mostra que a comunhão e a organização guiada pelo Espírito Santo são fundamentais para separar os desafios. E aí vale a pena nós refletirmos Colossenses 3,14, que o amor é o vínculo da perfeição, ou Romanos 5,5, que vai falar que o amor de Deus é derramado pelo Espírito. Eita, essa pessoa aqui. Perdão, né? E Atos 6,3, a escolha de líderes cheios do Espírito Santo, para resolver os conflitos da igreja. E às vezes é aí que está o perigo, né? Que às vezes nós conseguimos pessoas para ajudar a acalmar, a pessoa vai espalhar mais ainda a tempestade. Esses dias eu disse para umas pessoas a respeito da obra, que quando eu vi um murmurinho no meio da igreja, como nós temos aprendido, ajuda a apagar o fogo, não esparramar o fogo. Ou você viu o irmão ali? Você viu a irmã lá? Não, vamos orar. Ou chega no pastor, quando o pastor está acontecendo, olha aqui, irmão, conversa. Agora adianta, nossa, irmã, aquele dia ela lá, aí ele falou, o nome da senhora, mas eu não lembro o nome da senhora, irmã. Daniela. Irmã Daniela, a senhora viu a irmã Kelly? Não viu? Vou contar para você o que ela fez. Aí a senhora vai, ou seja, não é melhor eu ver, ficar quietinho, pastor, eu vi. Igual uma vez, vi uma irmã de uma outra igreja nossa, fumando, tomando ceia numa outra congregação, e eu e minha esposa eu vi, e aí eu cheguei e falei para o marido, Maria, a irmã que veio lá da igreja, sem ser, ela já falou com você, falou, não, o que foi? Contei para ele. Começou com a irmã falou para ele, não, mas lá podia. Aí ele conversou com ela, a irmã estava bênção. Vocês querem saber o nome dela? Que vontade, né, irmão? Não, ou seja, só ele ficou sabendo. Ninguém sabia que essa irmã que eu passei por ele. Não, porque eu cheguei na igreja e disse, rapaz, a irmã lá, vixe. Ou seja, irmão, ele foi, tratou com ela, e a irmã está uma bênção na igreja. Então, glória a Deus, irmão, isso é importante. Se alguém vier fazer uma fofoquinha, uma picuinha, irmão, joga água em cima do fogo. Não é? Joga extintor aí, não joga gasolina não. Fala, vigia, irmã. Vigia, meu irmão, vamos estar orando. Se é verdade, vamos orar para Deus da graça, para Deus da vitória. E se não for verdade, vamos orar também para Deus aí, conceder a graça aí que venha calar o povo dos fofoqueiros também. Então, meu irmão, nós temos que procurar apagar isso aí. Amém? Vamos lá, o 3. A vida interior. Irmã Daniela, né? Vamos negar essa palha para nós, irmã? Diogo? Peraí, irmão, eu perdi. O primeiro tópico que nós estávamos lendo, no subtópico 3. Vai falar a vida interior. Eu perdi. Aqui, achei. Show? A vida interior. A expressão era o coração e a alma. Mostra a igreja em sua essência, revelando a sua união interna. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. Atos 4:32, Lucas ele descreve então com a rara beleza o coração da igreja primitiva. Dada a multidão dos que creram, era um só coração e alma. Então essa expressão revela muito mais que um bom relacionamento interpessoal. Ela aponta para a realidade espiritual profunda, a unidade interior do corpo de Cristo e a obra direta do Espírito Santo sobre essas vidas. Então nós vemos que isso enfatiza para nós que a unidade da igreja, ela é a obra do Espírito Santo. Não é? Então nós vemos, mas que igreja desunida? Meu irmão, é só você deixar o Espírito Santo fazer a obra.
Se você deixar o Espírito Santo fazer algo na tua vida, o Espírito Santo fazer algo na minha vida, irmão, nós vamos ser unidos, nós vamos ser juntinhos. Né? Então nós vamos ser algo do Espírito Santo, é a expressão, um coração e alma. Então não indica uma uniformidade como estava citando, né? Mas uma unidade. Então nós vemos que, mas a harmonia de cada cristão com as suas particularidades. Não, nós somos diferentes um do outro. Mas todavia nós podemos ter uma harmonia. Nós podemos ter uma unidade entre nós. Então não tem por que nós sermos desunidos por algumas circunstâncias. Dá para nós sermos unidos. Então nós vemos que é unido pelo amor de Deus e pela missão de proclamar o Evangelho. Essa unidade interna era o alicerce para a missão externa. Ou seja, nós vemos que o que refletia ali neles expandia para fora. Todo mundo via a graça que havia no meio deles. Então nós vemos que o verso 33 que eu citei, que eu estava falando que nós vamos ver, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, e em todos eles haviam abundante graça. Então, essa abundante graça na vida deles, as outras pessoas viam isso neles também. Então, aqueles que viam, que se achegavam, também, meu irmão, se abraçavam nessa graça deles e se convertiam também. Então, nós vemos que isso é a importância da igreja unida. Se os irmãos são unidos, se a igreja é unida, se todos caminham junto, irmãos, as pessoas ali fora vão perceber, elas vão ver. Pode não ver hoje, amanhã, mas com o tempo ela vai começar percebendo. E elas vão começar a vir e ver o que está acontecendo. Então nós vemos a importância disso. A irmã André, né, irmã André? Você lembra da nossa igreja antigamente lá em Rio? Pequenininha, cresceu. Irmão, nós tínhamos divergências no meio da igreja. Mas os de fora, quando via, mas que igreja unida, que povo unido. Nós fomos chamados que nós éramos uma igreja exemplo. Ou seja, mas por quê? Irmão, mas eu tinha diferença com o meu pastor, com os meus irmãos ali, com os nossos companheiros. Mas vamos abraçar, vamos junto. Vamos reformar, vamos ofertar, vamos junto. Irmão, todo mundo junto. Então nós vemos, eu acho que a irmã chegou a ofertar também para reformar no... Você não chegou a ajudar também nos André? Naquela época, quando era igreja pequena, nós íamos lá para grande? Foi, não foi? Então, ou seja, meu irmão, todo mundo no mesmo objetivo, todo mundo no mesmo ano. Então não tinha ninguém que falava assim, nossa, mas quanto, mas de novo, meu irmão. O povo estava animado. Ou seja, a gente trabalhava ali, as irmãs vinham, traziam a refeição para nós, irmãos, e a presença de Deus era naquele lugar. Era naquele lugar. Então nós vemos que os de fora não viam isso. Então nós vemos que isso é importante. Então nós vemos que o Espírito Santo é o agente transformador, ou que transforma corações, removendo barreiras como o egoísmo, como a inveja, o orgulho, que poderiam dividir a igreja. Quando surge a inveja, o egoísmo, isso traz uma divisão no nosso meio. Pode ter uma igreja com 4 pessoas, vai dar divergência, vai dar divisão nisso. Não é por quê? Devido ao egoísmo, a inveja, o orgulho. Então nós vemos que gera nos crentes um amor genuíno, que nos leva a cuidar. O Espírito Santo gera em nós um amor genuíno, que nos leva a cuidar uns dos outros e a viver em comunhão. Ou seja, então nós devemos cuidar uns dos outros, para gerar essa comunhão entre nós. Além disso, a unidade interna é uma evidência do poder do Evangelho. Jesus orou para que os seus seguidores, presbítero também dá para nós, João 17, 21, legal? Jesus orou para que os seus seguidores fossem um, assim como ele e o Pai são um, para que o mundo creia que ele foi enviado. Evangelho de São João, capítulo 17, o verso 21. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como nós podemos ser um dessa maneira? Unido, na unidade. Deixando o Espírito Santo fazer algo em nossas vidas. Isso é importante. Então nós devemos cultivar a unidade na igreja local, promovendo relacionamentos baseados no amor e no perdão,
lembra-se de que a comunhão interna é tão importante quanto a missão externa. Uma igreja dividida não pode impactar o mundo. Mas se nós estivermos juntos, unidos, meu irmão, pode ter uma grande diferença. Então, que nós possamos buscar a orientação do Espírito Santo para superar conflitos e fortalecer os laços entre os irmãos. Não é? E dá para nós superarmos os conflitos. Mas lembre-se, tem que ser recíproco. Não adianta só um querer e o outro não quer. Não, isso tem que ser recíproco. Né? Então esse amor tem que ser de ida e vinda. Então esse perdão tem que ser de ida e vinda. João 17, 21, que o presbítero leu para nós, a oração de Jesus pela unidade dos crentes. Atos 2, 42, a perseverança dos primeiros cristãos na comunhão. E Efésios 4, 3, a importância de preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos para o 2, alguma dúvida até aí? Amém? Podemos prosseguir? O tópico 2 vai falar sobre o amor como uma manifestação da graça. Irmã Sandra, a senhora olha para nós, irmã Sandra? Tá legal? A graça como manifestação do Espírito. O melhor ambiente para a manifestação dos dons do Espírito, é em uma igreja onde o amor de Deus está presente. Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho de ressurreição do Senhor Jesus. O contexto nos mostra que o Espírito opera em um ambiente que lhe é propício, isto é, onde a igreja está banhada do amor cristão. Muitos podem cair na tentação de achar que o segredo para ter uma igreja imersa no Espírito, isto é, onde os dons espirituais se manifestam com regularidade, tem a ver com cumprir determinadas regras e normas estabelecidas. Regras são importantes e não podemos viver sem elas. Contudo, o Espírito opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. Às vezes podemos quebrar a comunhão com outros, achando que não tem importância. Mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente nossos irmãos. Qualquer ensino contrário a isso é falso. Irmãos, olha só, perigo. Às vezes, podemos quebrar a comunhão com os outros. Olha que interessante. Às vezes, podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem a menor importância. Né? Como é que o Espírito Santo ele vai habitar? Né? Se o próprio Senhor amor fala para nós que quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Não é que, então nós vemos a importância disso. Então às vezes podemos quebrar a comunhão com os outros, achando que não tem importância. Mas Jesus ensina que para ser perdoado por Deus, devemos perdoar sinceramente os nossos irmãos. Outro dia eu falei lá em Fukui, né, que nós temos a mania de dizer que o único pecado que não tem perdão é blasfemar contra o Espírito Santo. Os irmãos concordam. Isso é uma verdade. Mas aí eu falei, mas é falta de perdão. Aí por aí vai. Não é? Então nós vemos que se nós não perdoarmos, como o Senhor vai nos perdoar? Então nós vemos que o perigo, né, de nós não termos comunhão, de quebrarmos essa comunhão com algum dos meus irmãos. Né? Então isso é perigoso para nós. E aí nós vemos que a manifestação dos dons do Espírito encontra-se, o seu terreno mais fértil é na igreja, onde o amor de Deus é real e palpável. Lucas ele relata que os apóstolos davam testemunho com grande poder e testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. O que realmente prepara, uma pergunta, tá? O que realmente prepara esse caminho, né, para o Senhor manifestar a tua graça no nosso meio, para manifestar o teu poder no nosso meio? Se não, né, se não é a comunhão sincera e amorosa entre os irmãos. Então nós vemos que o Espírito Santo ele habita onde há reconciliação, onde há perdão, onde tem um vínculo da paz em nossas vidas. Então nós vemos que muitas vezes
Nós queremos sentir a presença de Deus, a graça de Deus. Nós oramos, Senhor, fala comigo, Senhor, enfim. Mas a gente não libera perdão, né? Não procura ter comunhão com os irmãos, né? Nós não queremos reconciliação da pessoa. Como é que pode ter esse vínculo nas nossas vidas? Como é que o Senhor pode se manifestar no nosso meio? Irmãos, aí fica uma outra pergunta para nós. O que mudou o Espírito Santo da educação lá de Jerusalém, que nós estamos lendo aqui, para o nosso dia de hoje? O que mudou foi o mundo, a humanidade. Pode perguntar, irmã. Na verdade, eu queria fazer um comentário sobre o perdão. É uma das coisas que eu mais tenho medo, né, de não perdoar. Porque eu fiquei sabendo, não sei se é verdade, se vocês já ouviram falar alguma vez, que a falta de perdão pode causar, inclusive, maus físicos, até câncer, doenças graves, né? Já ouvi falar. E eu tenho uma testemunha de uma pessoa lá no Brasil que ela estava enferma no hospital com uma doença degenerativa que a princípio não tinha cura, e ela estava entre a vida e a morte e ela não conseguia nem morrer nem se curar, porque ela estava com uma bronca, uma raiva assim, no coração de uma pessoa cristã, né? E aí todo mundo orando para ela conseguir perdoar. Ela foi e perdoou a pessoa, conseguiu de coração, chamou a pessoa, perdoou a pessoa, não sei o quê. Aí todo mundo falou, acho que agora vai descansar, porque não tem cura, né? De repente o médico surgiu e falou assim, vamos fazer a cirurgia que é a última chance. Fizeram a cirurgia, está se curando. Perdoou. Meu irmão, a falta de perdão gera muita doença. O japonês ensina isso. Sabe? O japonês fala. Né? Irmãos, a falta de perdão não quer dizer que, tipo assim, eu perdoo alguém que eu vou ser curado do que eu tenho. Né? Talvez não seja esse o caso. Por exemplo, a minha mãe odiou meu pai até no leito da morte. Não é? E aí, no leito da morte, eu conversando com ela no telefone, a pessoa já falou, mãe, perdoa o pai, mãe, não esquece o que passou. Eu falei, libera perdão. E ela falou, não, minha mãe não tem mais raiva do pai, não. Minha mãe faz tempo que já perdoa. Mas ela foi para a cirurgia e morreu. Então, ou seja, não quer dizer que aconteceu com vai acontecer com todos. Mas que realmente, uma falta de perdão, quem fica doente é o que não libera. Então, nós dizendo se, vamos supor que o Amarildo aí está arrependido em nome de Jesus, a gente briga por alguma divergência aí, e aí ele errou comigo, tá? Só que aí, para ficar mais fácil para mim, né? Ele errou comigo. Só que eu não libero perdão porque foi ele que errou. Não foi eu que aprontei para ele ter errado comigo. Não é? Foi ele que surgiu a situação e olha, a culpa é dele. Não é? Mas aí ele veio pedir perdão para mim, outros irmãos falaram, vai lá, perdoa o irmão, você sabe você pediu, não sei o que, não, isso aí eu não perdoo. Morro eu não perdoo, não é assim que as pessoas falam? Morre mesmo, mãe, vai para o inferno. É a Bíblia que diz isso, não sou eu não. É isso, é a Bíblia que cita para nós. Não é, meu irmão? É a oração do Pai Nosso. Como que eu vou falar, Senhor, me perdoa se eu não perdoo meu irmão? Né? E quantas pessoas que verdadeiramente estão doentes, né, por falta de liberar perdão, né, com úlcera, com câncer, enfim, com depressão e tantas outras coisas mais, só por uma falta de liberar perdão. Aí eu achei interessante, eu mostrei um vídeo para minha esposa, um casal de marido e mulher, aí ele escreveu embaixo, né, perdão, aí ele escreveu assim, mas eu e você. Aí ele falou assim, mano, vai que fácil, ó, perdão, a gente briga, eu faço perdão. Agora você, a gente briga, e você aí, vai tão bem, e não pede perdão. Nas mulheres é mais difícil. Ele falou, é difícil uma linha reta pedir perdão? Para as mulheres é mais difícil. Mas é verdade que todos nós temos que perdoar. Não é? Quantos maridos e mulheres que não se perdoam? Não é? E vai, meu irmão, como que Deus vai nos abençoar se eu não liberar perdão? Não é? Como que Deus vai derramar da graça dele na minha vida, no meu lar, se eu não perdoar a minha esposa? Ou se ela não me perdoar? Não é? Ou se eu não perdoar os irmãos da igreja? Como fala, Senhor, aquele pastor que morreu da Coreia do Sul, que é a maior igreja do mundo, a maior igreja evangélica brasileira, Pum Yun era, né? Ou seja, uma certa feita ele estava orando, olha que interessante, ele estava orando para que Deus derrubasse a muralha da Coreia do Norte e Coreia do Sul. Não é? Para que Deus trouxesse harmonia entre eles. Aí um dia Deus falou assim para ele, e a igreja todo mundo orando. E aí Deus falou assim, como que você quer
que eu te trago perdão, que eu quebro a muralha, né, que eu trago perdão entre o povo, trago essa união, se você dividiu a igreja nos Estados Unidos? Porque os americanos apoiam eles. Quando ele estava crescendo, ele dividiu. A maioria das igrejas fazem isso. Busca apoio quando cresce, quando está crescendo, expandindo, agora deixa eu caminhar sozinho. Não é? Mas não, aí o que ele fez? Ele voltou a ser vínculo com a igreja americana. Não é? Então nós vemos que ele pediu uma coisa e ele estava fazendo outra. Então como que eu posso, Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, hoje eu pequei. Ah, Senhor, ontem. Mas aí eu não perdoa o irmão, não perdoa a irmã. E aí quando a irmã fica doente por algum motivo, bem feito, né, quem mandou. Ou seja, mas o que a irmã falou tem razão, mas é isso aí mesmo. Tá? Não quer dizer porque alguém ficou doente que vai estar lá porque ela não livrou perdão. Há casos e casos. E a morte também pode ser um descanso, né? Às vezes a pessoa perdoa e morre. Sim, não, com certeza. Meu irmão, ela vai para a glória. Não é só ser curado, né? Né, se for servo principalmente, né, se for servo do Senhor, servo de Deus, meu irmão, liberei perdão. Eu estou em comunhão com o Senhor, meu irmão, um descanso eterno, vamos para a glória. Agora, se não, ó, aí vai. Aí o negócio complica. Eu acho que um dos maiores problemas da questão do perdão, as pessoas têm dificuldade de pedir perdão, é aquilo que você falou. Não foi eu que fiz, foi a pessoa. Uhum. Então a maior dificuldade das pessoas de pedir perdão é sempre achar que a pessoa que cometeu é o que tem que pedir perdão. Porém, tem um texto na Bíblia, em Mateus capítulo 5, eu vou ler o 22, Mateus 5, 22, que não vai falar do perdão, mas vai falar de algumas palavras que nós devemos ter cuidado quando pronunciar. Mateus 5, 22 diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu de sinédrio. Qualquer que chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Olha só, e quantas pessoas chamam outro de louco, seu louco? Né? Então a gente tem que tomar cuidado com nossas palavras. A Bíblia diz que quando nós chamamos de louco, nós seremos réus do fogo do inferno. Versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ele diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. A Bíblia deixa bem claro que não é a gente ter algo contra a pessoa para nós ir lá nos pedir perdão. Só de nós souber, né, se nós souber de que a outra pessoa tem algo contra nós devemos ir lá e reconciliar com ele. E esse reconcílio, meu irmão, é eu pedir perdão. Não é porque eu não cometi que eu não posso pedir perdão. Na verdade, a pessoa, quando ela não comete nada e ela pede perdão, eu acredito que ela sai mais vitoriosa do que aquela que cometeu e não pediu perdão. Né, ela sai, né, com a graça do Senhor, com a presença de Deus, né, mais do que aquela que cometeu e mantém a sua servidura. Né? Então é interessante isso porque a Bíblia diz que nós, se souber que o outro tem, né, não que nós fizemos, mas que o outro tem algo contra nós devemos lá reconciliar com ele. Quando eu estava lá em Rio, eu trabalhava na firma junto com vários irmãos ali. Eu percebi que o irmão estava diferente comigo. Aí eu comentei com a minha esposa, como é que aconteceu? Eu não sei, não tenho a menor ideia. Aí uma certa feita eu fui bater o cartão, bati quando eu estava saindo, ele estava vindo. Aí eu para ele chegar mais próximo, fui em direção a ele e falei para ele, meu irmão, eu te fiz alguma coisa, aconteceu alguma coisa entre nós, eu não estou sabendo. Ele falou, não, por quê? Não, porque eu estou achando que nós somos meio estranhos, né, um do outro, né? Falei, se eu te fiz alguma coisa, meu irmão, me perdoa. Né? Jamais eu iria fazer alguma coisa, né, tipo, para fazer mal para você alguma coisa. Eu falei, mas você me perdoa se acontecer alguma coisa. Ou fala, né, fica mais fácil eu perdoar mais ainda, porque eu sei o que é. Eu falei, não, descansa, fica tranquilo. Só que depois daquele dia as coisas mudaram. Eu voltou a mesma amizade de antes, eu vou lá em Rio, durmo na casa dele, fico na casa dele. Ou seja, não sei se alguém tinha falado alguma coisa, se tinha acontecido alguma coisa, não sei. Eu sei que eu cheguei a pedir perdão para ele. Ele falou, não, filho, você fica em paz, não aconteceu nada não. Mas acabou ali, meu. Né? Acabou o problema. Então, ou seja, às vezes, meu, o perdão faz muita diferença em nossas vidas. Aí os irmãos meditam depois, vou deixar um texto aqui para vocês, que se encontra em Mateus capítulo 18. Aí os irmãos anotam aí. Aí os que não entenderem, perguntam a Maria do que vocês são a ovelha deles. E os irmãos de Fukui perguntam para mim depois também, a gente pode conversar.
Mas os irmãos aqui anotam Mateus capítulo 18, o verso 23 até o 35. Vai falar sobre a parábola do credor incompassivo. É muito interessante isso aí. Aí vocês leem, aí eu não entendi nada. Aí liga para o marido, quando estiver no culto, pergunta para ele, aí ele vai ajudar vocês nisso aí. Amém? Mais uma dúvida, irmãos, podemos caminhar? Amém. Amém? Então vamos lá. A comunhão quebrada, seja por mágoas ou ressentimento, impede a manifestação pela graça do Espírito. Portanto, qualquer ensino que minimize a importância da reconciliação e do amor fraternal como base para o movimento do Espírito é contrário ao Evangelho. Vocês já viram muitas vezes as pessoas no caixão, está lá deitadinho, e a pessoa, pai, mãe, sei lá, pai, me perdoa, por que eu não pedi perdão antes? Né, com aquele escândalo no caixão. Já foi, meu irmão. Tinha que ter pedido antes. Ali, meu irmão, eu desabafo porque ele não fez antes. Poderia ter feito, mas o orgulho não deixa. E aí, meu irmão, aquele escândalo que muitas vezes a gente vê. Né? Mas tudo isso aí é preocupante. Então nós vamos lá, promova um ambiente de amor e comunhão na igreja, onde o Espírito Santo possa agir livremente. Pratique o perdão e a reconciliação. Ah, irmã Kelly, de novo, irmã Kelly. Aí ela fala, presbítero, perdão, está perdoado, irmão. Vamos tentar de novo a reconciliação aí. Vamos embora, vamos caminhar. Mas, meu irmão, é assim que é. É um dia após o outro e, meu irmão, é a comunhão. Nós temos que nos encontrar com o Senhor em nome de Jesus. Então, pratique o perdão e a reconciliação, lembrando que a falta de perdão impede a manifestação da graça de Deus. Valorize a graça como um presente imerecido de Deus, que nos capacite a viver em santidade e comunhão. Atos 4:33. A graça é abundante, a graça abundante da igreja primitiva. Mateus 6,15. A importância de perdoar para ser perdoado. 1 Coríntios 12:7. A manifestação dos dons espirituais para o benefício da igreja. Amém? Vamos lá, o segundo subtópico 2. A graça como favor imerecido. Irmã André, negado? O 2, a graça, um favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada neste texto. Em todos eles havia abundante graça. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não se encontra deslocado, mas é posto aqui com o propósito de mostrar a razão ou motivo daquele contagiante ambiente cristão. Uma igreja dinâmica que demonstra amor para o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante. É uma igreja que reflete a graça de Deus. Na Bíblia podemos perceber que a graça de Deus gerou entre os crentes um sentimento de gratidão por terem sido, sem merecimento algum, capacitados por Deus para viverem uma vida abundante. Isso se torna um padrão nas demais igrejas do Novo Testamento. Vemos, por exemplo, esse sentimento de gratidão como uma resposta à graça de Deus, na pessoa do apóstolo Paulo. Somente a graça gera tamanho sentimento de gratidão. 1 Tessalonicenses 4:9, que está na nossa revista, diz assim: quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos amei uns aos outros. Em 1 Coríntios 15:10, também está na revista, diz assim: mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus. Paulo está falando, pela graça de Deus, eu sou o que sou. E aí ele continua: e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça. Ou seja, ele dedica toda a sua trajetória, tudo que ele é, o que ele foi, ele se entrega tudo isso aí a Deus, a graça do Senhor.
Hoje você vê pessoas falando, nossa, mas rapaz, você viu lá pegar o fogo, caiu, mas você viu lá, meu Deus do céu, fui lá, não, fogo, não tem esse negócio aí? Os pregadores grandão, os pastorzão, irmão, isso não é graça de Deus, é só um homenzinho, um homenzão, não é? Sem a graça de Deus, é o empresário onde o marido trabalha, é o empresário onde eu trabalho, é o empresário onde os irmãos trabalham, com a graça de Deus, irmão, aí sim ele vira um homem de Deus. Então nós vemos que a expressão, em todos eles havia abundante graça, não aparece por um acaso. No texto, Atos, ela é o coração impulsante da igreja primitiva. E essa graça não estava limitada aos apóstolos apenas, mas era derramada sobre toda a comunidade dos fiéis. A graça de Deus é um presente imerecido dado por meio de Jesus, que transforma as vidas do crente. E essa graça não apenas nos salva, mas também nos capacita a viver em comunhão e praticar os dons espirituais e refletir o amor de Deus em nossos corações. Ou seja, nós só falamos da graça, um amor imerecido, né? Ou melhor, o favor imerecido que nós recebemos. Né? Mas o que mais que ela nos capacita? O resto nós pula, né? Mas o resto é importante para nós também. Então essa graça nos capacita a viver em comunhão. Essa graça ajuda a nós praticarmos os dons espirituais e refletir o amor de Deus. Então, ou seja, o ambiente descrito em Atos 4:33 é um reflexo direto da graça de Deus, né? Uma graça abundante. A igreja primitiva não era perfeita, eles não eram perfeitos, né? Mas a graça, a abundante graça da vida deles, fazia que tudo isso ali era em comum, não é? Todos, uma só unidade, né? Um só coração, uma só alma. Mas isso, meu irmão, cada um dos seus pensamentos, das suas divergências, mas ali eles falam, né? Que a palavra do Senhor ali, todos ali, um só coração. 1 Coríntios, como eu disse, né, que Paulo tudo ele atribui à graça de Deus. Além disso, a graça de Deus é o que sustenta a igreja em meio aos desafios. Ela não nos lembra que somos capazes de viver a vida cristã por conta própria, mas que dependemos completamente desse favor imerecido de Deus. Meu irmão, a igreja, nós precisamos e necessitamos dessa graça do Senhor. Então lembre-se que a graça de Deus não apenas nos salva, mas também nos capacita para essa obra do Senhor. O 3, para que da equidade, a manifestação do amor na solidariedade cristã. O presbítero Marinho, lê para nós aqui o 1, o Negai, vai falar sobre a equidade. A busca pela equidade. O dicionário Aurélio da língua portuguesa conceitua equidade como a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, nem todos possuíam as mesmas condições. Havia pessoas mais abastadas e havia pobres também. Estes, geralmente, em maior número. Logo, a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, procurando tratar dessa situação, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Então, vale a pena nós vermos isso aqui. Olha só. Havia pessoas mais abastadas e havia pessoas mais pobres, que era a maioria. Então nós vemos que assim é diferente na igualdade e a equidade. E aí o verso 34 diz para nós que não havia pessoas necessitadas entre elas. Ou seja, a equidade não está falando de igualdade. Se você perguntar para mim do que eu estou precisando, eu vou te falar algumas coisas do que eu estou precisando agora. Um computador novo, Fernandinho. O meu só Jesus na causa. Aí se você perguntar, por exemplo, para minha esposa, ela vai falar outra coisa que ela está precisando. Se você conversar com outro irmão, ele vai falar que ele está numa outra situação. Se você perguntar para o outro, vai ser uma outra situação. Então, se o marido pegar um computador para todo mundo, vai suprir a necessidade de todos? A minha vai. Os demais irmãos não. Então, ou seja, então a equidade não é igualdade. Mas ali a igreja trabalhava com cada um na sua necessidade.
irmãos, veja bem, na sua necessidade. Tá? Eu trabalho, estou passando por uma necessidade. A igreja, eles iam ajudar na minha necessidade que eu estava precisando. Que não seja luz, tá? Computador, pelo amor de Deus. Aí o outro irmão também trabalha passando por alguma dificuldade, ou ficou desempregado. Ou seja, então cada um na sua necessidade. Então eu trabalho com a equidade e não com a igualdade. Então aí nós vemos que a igreja trabalha e ajudava. Então nós temos que tomar cuidado nos tempos de hoje, o Amário vai lembrar, nós estávamos lá em Minocamo, eu não lembro que culto que era, não era do pastor João não. Era alguma festividade que tinha lá, o presbítero Ricardo estava comigo, no caminho uma pessoa de Canazawa, né? Que para nós é Canazawa, né? Mandou uma mensagem que estava precisando de ajuda, que ele ia começar a trabalhar, mas ainda não estava trabalhando, que ele estava numa cesta básica. E aí, quando chegava no Ricardo, você conhece esse camarada aqui? Eu falei, rapaz, esse camarada não é estranho, você estava junto comigo esse dia. E aí, não sei se ele mandou mensagem para você ou para o Ricardo. Para mim, para o Ricardo. Aí ele mandou mensagem para o Ricardo e para o Amarildo também. A mesma mensagem, só trocou o nome. Amarildo, Lucimar e Ricardo. Pedindo as mesmas coisas. Aí eu te pergunto, essa pessoa está precisando de ajuda? Ou está querendo explorar a igreja? Agora, se você falar assim, você está precisando de ajuda no Brasil? Meu irmão, está precisando de uma parte de coisa no Brasil, todos nós estamos. Aí vocês vão me ajudar, para me ajudar a minha filha, ajudar, sei lá, o que eu quero fazer no Brasil? Não. Ô, estou apertado, estou precisando de ajuda, meu irmão. A igreja, se tiver condições, é claro que ela vai se dispor a ajudar. Não é? Então nós vemos. Mas nós temos que tomar cuidado, porque o que tem surgido nesses últimos tempos, de pessoas chegando na igreja, passando de igreja por igreja, pedindo ajuda, o Amarildo sabe isso. Uma vez passou um camarada que já ligou com outro pastor na igreja, né, que não é da nossa, pastor, se fulano for o pastor de lá ligou com o Amarildo, alguma coisa assim, se fulano passar ele, não dá não, o camarada está falando de igreja em igreja pedindo. O ministério chegou a avisar nós, estava lá em Rio, se fulano passar aí pedindo ajuda, não deve, porque ele está passando de igreja em igreja, contando uma história, está passando por dificuldade, não sei quem está doente, e só para arrecadar dinheiro para ele, mas ele não quer nada com nada. Ou seja, irmão, então nós temos que tomar cuidado nesses últimos tempos. Então nós vemos que o que tem de pessoas, né, querendo tirar proveito da igreja, né, porque a igreja ela procura ajudar, procura dar uma assistência, não é? Então, ou seja, então nós temos que tomar cuidado com isso. Tá? Meu irmão, e outra pessoa, se você acertar a vida dela hoje, daqui 3 meses ela está no mesmo lugar que ela estava antes. Então fica meio complexo isso aí. Então é algo de cada situação, né? O pastor da igreja ele vai ver, ele vai direcionar, vai dar uma ajuda. Meu irmão, nosso ministério já trabalha, quando eu estou no ministério, eu já vi o nosso ministério ajudar algumas pessoas que necessitam realmente, como o Amarildo acabou de orar aqui pelo nosso pastor Carlos Oquita, meu irmão. Para quem que o nosso ministério vai ajudar o pastor Carlos aqui no Brasil, que não está, entre aspas, ajudando nós em nada? Já não está lá no ministério, já não está mais pastoreando a igreja. Só que o ministério está lá. Todos os meses, mandando um salário para ele, reconhecendo a obra que ele fez aqui no Japão, enquanto ele tinha saúde com nós. Né? E nós vemos que muitas vezes, muitas igrejas, próprios obreiros, né, que um dia era assalariado, que dependia do ministério, passou por alguma dificuldade, teve que ir embora alguma situação, ou ficou doente, meu irmão. Que Deus te abençoe. Mas, então, ou seja, nós temos que, né, rever algumas coisas, em nome de Jesus. Tá? Então nós vemos que a compaixão, o Espírito Santo nos capacita a enxergar a necessidade dos outros e agir com generosidade e compaixão. Tá? Então a busca pela equidade na igreja primitiva era um reflexo direto da ação do Espírito Santo, que unia os crentes em um só corpo, onde cada membro era valorizado e cuidado. Tá? Então, toma cuidado, equidade não é igualdade. Cada um tem uma necessidade, né? Não adianta, de repente, estar precisando de feijão, o outro está precisando do arroz, do feijão, então nós vamos dar feijão para todo mundo. Né? Então, cada um com as suas necessidades. E lembrando, meu irmão, que a igreja, ela faz a parte dela. Né? Mas vamos supor na questão do Brasil. Né? Quem tem a obrigação de cuidar do povo necessitado é o governo. Tá? Então o governo arrecada os impostos, nós vemos que o Japão também tem ajudado muito aí, mas enfim, né, o governo arrecada os impostos para isso, não é? Para eles ajudarem aqueles que estão necessitados, que estão desempregados, passando fome, precisando, não tem onde morar, não tem moradia, não tem roupa,
né, os favelados, nós vemos aí que tem muitos para. Então isso aí é um trabalho, tá, da cidade local e do governo ali, enfim, tanto estadual quanto federal também, em nome de Jesus. Propriedade e compartilhamento. Mário, dê para nós rapidinho o 2 e o 3, para nós finalizarmos o negai. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Desse modo, eles compartilhavam tudo que tinham. Isso pode ser observado com Maria, mãe de João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém e, em vez de vender a sua casa, a pôs a serviço da igreja, transformando em uma casa de oração onde a igreja se reunia. A prática de generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstância. Contudo, o princípio que governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. 3. Um exemplo de voluntariedade. Lucas destaca que os que possuíam herdades ou casas, vendendo-os, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade dos crentes em ajudar uns aos outros. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém deseja ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Irmãos, um exemplo de voluntariedade, o 3. Era um tempo de perseguição, Pedro estava preso, Tiago já tinha sido morto, e o Pedro seria o próximo. Se reuniram na casa da irmã Maria, a mãe de João Marcos, ali em oração contínua pela vida de Pedro. Se soubesse que o povo estava ali reunido, o que acontecia? Ou seja, então ela cedeu, ela não vendeu a casa. Tá? Ninguém era obrigado a vender, ninguém era obrigado a entregar nada, mas ali ela cedeu, aquele momento, para que os irmãos se reunissem ali e oravam. Uma certa feita, nós passamos por alguma dificuldade, era um culto de ceia, como ele vai lembrar disso, na época da pandemia. Muitas pessoas na época tinham oferecido casa, lugar para a gente fazer os cultos, mas nós estávamos numa igreja ali, e aí no culto de ceia, eu estava aqui nesse quartinho ligando para os irmãos, vendo em qual caso eu podia fazer o culto de ceia no domingo. Sabe quando abriram a porta? Ninguém. Porque a murata proibiu. Agora imagina uma perseguição. Onde vão os irmãos dos crentes? Onde vai o amor dos crentes? Não é? Então nós vemos que aí eu liguei para um, liguei para outro, liguei para um, para outro, meu irmão, mas ninguém. Não é? Então nós vemos que como nós podemos exercer o amor, a graça da obra do Senhor sobre nossas vidas. Não é? Então isso é preocupante. E vale a pena nós refletirmos, né, a questão do amor, da obra e da compaixão de um pelos outros. Amém, queridos? Assim eu finalizo esse estudo aqui nessa noite, em nome de Jesus, e que nós possamos praticar melhor aquilo que o Senhor tem deixado para nós, em nome de Jesus. Amém, amado? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Aumentou o teu amor? Aumentou ou diminuiu, né? Aumentou, né? Tem que aumentar, né, irmãos? Aumentou. É interessante quando nós vemos a igreja primitiva, como o próprio presbítero deixou bem claro, ninguém obrigava ninguém a fazer nada. O que todos faziam era por amor. O amor era tão grande, né, um pelos outros, que eles se compadeciam dos outros, compartilhavam tudo com todos, e todos ficavam conforme as suas necessidades. Né? Então era compartilhado, suprindo a necessidade de todos. Tá, então é bonito quando nós, né, também, eu louvo a Deus por esta igreja, pelo amor recíproco que a igreja tem tido, principalmente em relação às famílias que necessitam de uma ajuda. Né, e toda vez no culto de ceia, né, não no nosso ministério no geral, nós pedimos a contribuição para assistência social para poder assistir a famílias necessitadas. Aí você fala, poxa, mas em pleno século XXI no Japão tem família? Tem. Claro que tem, irmãos. Os dias têm sido trabalhosos, os dias têm sido difíceis. Né? Às vezes as portas se fecham, irmãos, e temos famílias com dificuldade. Mas eu louvo a Deus por essa igreja, né, que graças a Deus, nas contribuições da assistência social, né, eu louvo a Deus porque essa igreja ela não tem medido de esforço para poder abençoar a vida dos nossos irmãos.
E uma das coisas que eu sempre bati na mesma tecla, sempre falei e sempre falarei. Irmãos, quando nós vamos dar alguma coisa para o irmão, nós não podemos dar inferior àquilo que nós usufruímos da nossa casa. Se nós comemos um arroz de primeira mão, irmãos, né? Como eu falo, um coxa e carne, nós também temos que abençoar o nosso irmão para comer do mesmo prato que nós comemos. Então, irmão, tudo que eu tenho lá na minha casa, que eu vou passar para os irmãos, pode ter certeza, meus, que eu trago na mesma altura do que eu compro na minha casa. Eu jamais vou trazer um material inferior, um alimento inferior aos meus irmãos, para que eles falem, vou levar esse dia todo dando, então é de graça, vou dar isso aqui só. Irmãos, a gente não pode ser assim. A gente precisa ter esse amor pelos nossos irmãos. A gente precisa ter esse carinho pelos nossos irmãos, tá? Então jamais nós venhamos a dar algo inferior àquilo que nós consumimos em nossa casa. Isso é demonstração de amor. Irmãos, e na próxima aula, eu queria que você convidasse, irmãos, as pessoas para vir. Vai falar, a lição 6 vai falar assim, uma igreja não conivente com a mentira. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que eu quero ir no profundo, eu vou ministrar essa aula, eu quero ir num profundo, traga aos filhos, porque às vezes nós temos na nossa mente que uma mentirinha não tem problema. Às vezes nós temos em mente que uma mentirinha para o bem não tem problema. A mentirinha para o bem leva para o inferno. A mentirinha para o bem leva para o inferno. Uma mentirinha, meus amados irmãos, para poder ajudar o próximo, leva para o inferno. Ainda que a intenção seja boa, ainda que a intenção seja boa, mas leva para o inferno. Então, a próxima aula vai tratar sobre a questão da mentira, uma igreja que não é conivente com a mentira. Eu gostaria muito que você viesse e trouxesse os seus filhos, de preferência até mesmo os adolescentes, para eles poderem ouvir essa aula. É muito importante porque às vezes os nossos filhos eles têm em mente, né, que acabam mentindo por uma questão de justificar o seu erro para que não tome bronca, não receba o castigo. E eles acabam, meus amados irmãos, perdendo a salvação. Tá? Então eu quero entrar num profundo, eu vou trazer textos bíblicos para mostrar para você a gravidade da mentira. O quão é perigoso nós mentirmos, ainda que seja uma pequena mentira. Tá, irmãos? Então eu quero dizer que seria importante você até mesmo convidar as pessoas, convide as pessoas. Eu vou pedir uma coisa para você. A gente até então, a gente nunca fez isso. Mas eu queria que você respondesse o questionário. Lá no final tem um questionário. E a aula ela vai estar baseada no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, onde fala sobre Ananias e Safira, que mentiram de graça. Como o próprio presidente falou hoje, era obrigado a vender? Não, não era obrigado. Mas Ananias e Safira, vendo todos venderam, aí entra aquela questão da pessoa que quer aparecer por aparência. Assim, todos estão fazendo, então vão fazer. Eles podiam ter vendido e falar assim, eu vou dar só tanto. Eu vou dar só tanto. Eu vou dar só a metade do que eu vendi, o restante é meu. Era o direito deles. Eles podiam dizer, eu vendi, mas eu não vou dar nada. Era o direito deles. Mas o problema é que eles venderam e falaram, nós vendemos por esse valor. Eles tiraram o valor e mentiram ao Espírito Santo. Então eles tiraram uma parte. E por causa da mentira, a Bíblia deixa bem claro que Ananias ele foi morto. O próprio Senhor matou Ananias. Aí vem a conivente. Aquela que combina, né? Ananias falou que você vendeu por esse tanto, foi por esse valor. Não, foi por esse valor, foi por esse valor. Pronto, morreu outra também. Pagou. Por quê? Conivente com a mentira. E isso aí, irmãos, traz uma grande configuração do que vai ser a eternidade. Do que vai ser a eternidade. Então, em nome de Jesus, eu queria que você trouxesse seu filho, sua filha, trouxesse o irmão, fala, vamos assistir, essa próxima aula é muito boa. Por quê, irmãos? Às vezes nós temos no nosso pensamento que uma mentira, irmãos, não vai ter problema. Tem grandes problemas. Eu aqui falei, eu não sei, todos estavam aqui quando eu falei da mentira de Rabi. Quem lembra do que eu falei da mentira de Rabi aqui? Quem se lembra? Rabi ela mentiu ou não mentiu? Quando os espias foram enviados a Jericó, 2 espias são enviados a Jericó, não foi? Eu falei aqui, eles foram enviados a Jericó. Chegam os soldados de Jericó, vieram 2 soldados, cadê os 2 espias do povo de Israel? Eles estavam dentro da casa de Raabe, lá no sótão, lá em cima, escondido. O que Raabe fala? Eles pegaram a estrada, eles foram, se vocês correrem, vocês alcançam ainda eles. Não foi isso que ela falou? Ela mentiu ou não mentiu? E por que o nome dela está escrito no livro dos Heróis da Fé? Capítulo 11 de Hebreus. Antes da conversão.
Né? Então, foi o que eu falei. Abraão mentiu também. Abraão também mentiu, quando ele falou que Sara era sua irmã. Apesar que era minha irmã. Na verdade, Sara era minha irmã de Abraão. Era minha irmã. Ele não mentiu por completo, né? Mas, na verdade, ele deveria ter falado que ela era esposa. Mas, na verdade, o medo que ele teve foi o que aconteceu, né? O povo queria pegar ela como esposa. Só que o medo dele era de quê? Dele ser morto, mas Deus estava com ele, né? Tá, irmãos? Então, para você ver, depois houve a conversão de Raabe. Raabe, ela está na genealogia do Senhor Jesus, irmãos. Olha que coisa linda, por quê? Porque houve uma conversão na vida daquela mulher. Mentiu? Mentiu antes da conversão. Depois ela se converte. Eu acredito que ela se arrepende. A Bíblia não relata, mas eu acredito que ela se arrepende. Porque se o nome está no ela mentiu pela fé, né? Mentiu pela fé. Então, mas é que eu estou falando, né? Você mentir depois você se converter é uma coisa. Que a Bíblia fala que Deus ele não lança em rosto, né, os teus pecados. Ele lança, na verdade, no mar de esquecimento. A partir do momento que você se converteu. Então Raabe se converte depois. Ela pediu a salvação para a casa dela. Houve a salvação. Ela então se converte. E ela casa com... Como é o nome dele? O marido de Raabe? Eu esqueci o nome dele. Espia. Não. Era um dos espias. Eu esqueci o nome dele. Era Saul. Era Saulo? Não, não é Saulo. É parecido. Então, mas ali ela ficou um pouco primeiro, porque ela conhecia da... É Saul. É Saulo? Sim. Então eu vou acreditar que é Saulo. É Saulo. Aqui não me fugiu da cabeça agora, mas é a idade, está chegando a idade. Amém, irmãos? Então, eu queria muito que você respondesse o questionário. Leia a lição para você responder o questionário. Mas não é que a Raabe ali, ela não fez tudo aquilo porque ela já tinha ouvido falar de Jesus? Sim, ela ouviu então. Então ela ficou com mais... É Saulo ela mesmo. temeu mais, É Saulo, né? ela temeu mais a Jesus do que aqueles ímpios lá? Será isso? Que ela fez aquilo? Na verdade, ela sabia que se ela não estivesse do lado de Israel, ela morreria. Então. Ela morreria. Eu acho que a questão maior não é nem porque ela conheceu a Jesus. Ela ficou sabendo acerca dos milagres que Deus estava fazendo pelo povo de Israel. Né? Na verdade, as vitórias que Deus estava dando para Israel. O medo dela foi de morrer. A verdade é essa. O medo dela foi de morrer. Mas depois que ela viu o poder de Deus, houve uma conversão. Porque ela passou a morar no meio de Israel. Mas será que ela ali também não queria ser uma descendente assim de Deus? E na comunidade que ela estava, ela não poderia demonstrar isso? Que ela seria morta também? Pode ser, também pode não ser. Né? São hipóteses, né, na verdade, que nós não podemos afirmar o que a Bíblia não nos diz. Mas o que a Bíblia nos diz é que ela se converteu, né, e ela mudou de vida. Ela saiu da vida de prostituição, porque ela era uma prostituta. Né, ela deixou de se prostituir. Na próxima aula, é isso aí. Amém? Vamos colher nossa oferta? Traga aí vamos colher a oferta. Né, irmã? Glória a Deus. Não, vai ser muito assunto. Vamos colher a oferta. Imagina Os irmãos, dá uma pausa aqui para nós. Deus abençoe a sua vida, os irmãos que assistiram, que vão assistir. A você que aqui assistiu também, em nome de Jesus. Amém?